maneira de criar suas histórias. Uns preferem trabalhar de dia, outros de madrugada. Alguns só começam a pensar nos diálogos e já começam a escrever. Outros já pensam em estruturar em escaletas. Você pode até perguntar, existe certo ou errado? Não, quando se trata de criação. Mas você já pensou em trabalhar com alguém muito diferente de você? Bem, escrever uma novela é um casamento de situações que no final podem dar muito certo ou muito errado. Quando se escreve uma história, será que realmente os opostos se atraem ou pode ser que tudo desande? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do Recapitulando: Duplas de autores improváveis. Seja bem-vindo a essa análise comigo, Matheus Guimarães, e com minha dupla de podcast, Marcelo Fonseca. E se você nos acompanha desde o episódio 1, já sabe o que vamos falar agora. Não deixe de assinar o Recapitulando no seu tocador de podcast favorito. Você já está aí. Assina. Assim você vai ser sempre notificado quando tiver novos episódios. Detalhe, eles sempre saem quinzenalmente. Também aproveita e já corre lá no Instagram e dá uma forcinha pra gente. Segue o nosso arroba, o arroba podcast Recapitulando. Bom, daqui a pouco a gente se encontra e você vai saber mais sobre essas duplas improváveis. Logo depois da vinheta. Então vamos lá. Bem, escrever uma novela é um trabalho árduo, longo e que demanda um esforço gigantesco de todos os autores. E, inclusive, esse esforço só tem ficado cada vez maior ali nessas últimas décadas, né? Antigamente, nós tínhamos a Jeanette Claire e vários outros autores que conseguiam escrever seus capítulos de novela sozinhos. E só que com o passar dos anos, o tamanho dos capítulos foi crescendo, o autor passou a ganhar outras responsabilidades com questão de produção e etc., ser responsável por todo o andamento da trama, então isso ficou meio difícil de ser feito sozinho, né? É muito comum que todo esse trabalho seja dividido em equipes de 4, 5, 8 pessoas, ou que até a autoria do trabalho seja dividido em mais de um nome. Então, pensando sempre nos autores que são, como nós já comentamos aqui, basicamente o ponto principal das novelas, o profissional que rege toda essa ópera, na verdade a ópera não é regida, né? Nossa, foi muito É, mal agora. não, a ópera não, se fosse Uma orquestra. uma orquestra, É exatamente. isso que eu quis dizer. Então nós resolvemos pensar em algumas duplas que nós conhecemos, que têm nomes muito fortes na dramaturgia nacional e que têm estilos muito únicos. E que quando você para pensar que duas pessoas com estilos completamente diferentes trabalharam juntos, eu acho que pode dar uma boa análise e a gente para pensar como isso aconteceu, será que isso deu certo? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Se você parar pra pensar, e é muito comum esse trabalho ser dividido, né? O próprio Gilberto Braga fala, por exemplo, você tem as soap operas americanas que você tem 20 roteiristas pensando. Uma série mesmo, você tem o showrunner, mas tem toda uma sala de roteirista que define isso. Já imaginou você lidar com, ok, você está falando de hoje de 150, 160 capítulos, mas pouco mais de 7 anos atrás, que é o caso de Amor à Vida, uma novela tem 220, 230, 220 capítulos. Você tem umas novelas de 200 e poucos capítulos. É isso que o Matheus falou, que, por exemplo, por mais que antigamente, mesmo um capítulo de novela das 9, desculpa, tivesse uns 30 minutos, hoje ele dificilmente não tem menos do que 50 minutos de arte. Sim. 50 minutos de arte. Quando você fala de roteiro, só para ter uma ideia, assim, 1 minuto de tela é uma página, a média. Mas é mais ou menos isso. Então, para pensar que cada pessoa escreve por capítulo, de segunda a sexta, escreve pelo menos 50 páginas por dia. Então, assim, no final, é um livro, tipo, maior que Game of Thrones. Eu ia falar Game dos Clones, olha, eu, confusa. É... e então, é muito grande mesmo. Então, é um trabalho muito, muito pesado. E
E eu acho que existia uma coisa, a gente vai falar disso logo no primeiro, mas acho que talvez para contextualizar. Existia um pouco de vergonha disso, assim. A própria Jeanette Claire gostava de dizer que fazia uma novela sozinha. Assim, dividir era quase como se fosse um sinônimo de fraqueza, de falha. E o que não é, né? Porque se você parar pra pensar, quando você tá assistindo uma novela, o que às vezes você vê de furo, se você tem outras pessoas juntas, as pessoas começam a perceber, talvez esse caminho não é muito interessante, ou esse caminho, putz, nada a ver, ou esse caminho tem furo de roteiro. É, porque a Sim. gente sozinho, a gente acaba tendo um olhar viciado da coisa. Assim, pensa você quando você, sei lá, cozinha todos os dias. É um exemplo besta, mas você tem um jeito de preparar e você nunca muda o seu tempero. Mas se vem alguém que fala, putz, mas falta isso, você começa a trazer novos ingredientes, novos temperos. E eu acho que a novela um pouco foi isso. Mas eu acho que ao invés. Você E falando. se você pensa. Não, eu ia só complementar. E se você pensa ainda que. Você falou de furos e tal. Hoje a gente tem situações com dois autores, três às vezes, que a trama desanda e três pessoas não conseguem dar um jeito no negócio. Dois autores às vezes se repetem, porque é humano. É, as pessoas vivem no. As pessoas não. Autores têm um universo muito particular e é complicado sair disso. Não é sempre que você se renova assim do zero, né? Cada pessoa tem um universo próprio. Então, quanto mais você trabalha junto, mais você colabora e também evita que erros e furos e personagens que já se conhecem se reapresentem capítulos depois. Exatamente. E eu acho que você falou dos universos, eles são muito particulares, assim. É isso que é isso que a gente vai chegar na segunda trama. Mas eu acho que a gente pode ir para a primeira, que a gente começa a exemplificar mais isso historicamente falando. Sim. Bom, nossa primeira trama é uma trama de 1980, originalmente de Gilberto Braga. Chama-se Água Viva. É uma novela das oito que já foi reprisada no Viva, e se eu não me engano, em 2014 ou 2015, reprisou no Viva. E é uma trama muito conhecida, é, digamos assim, que é a segunda novela do Gilberto, que vem logo depois do sucesso que é Dancing Days. E a gente sabe que das oito, eu falei das 11, Não, você só falou segunda novela. segunda novela, das oito, isso. Mas depois do sucesso estrondoso de Dancing Days, pensa assim, todo autor que tem um grande sucesso, depois ele é cobrado do seu próximo sucesso. Isso com tudo, isso é com novela, isso é com diretor de cinema, isso é com um cantor, com tudo, assim. As pessoas são cobradas. Quando você vai muito bem, elas esperam que o próximo passo seja igual ou maior. Sim. E Dancing Days foi um hit. E o Gilberto Braga é um super crítico. E aí a gente tem questões particulares de como cada autor se vê, né? A gente que lê muita entrevista, principalmente você que lê muita entrevista do Gilberto, dá pra ver que ele é uma pessoa muito crítica em relação ao trabalho dele. Uma pessoa muito autocrítica, assim. Ele Então, não gosta de nada que ele faz, né? E ele comenta isso, quanto a Jeanette Claire, por exemplo, que escrevia 300 capítulos sozinha, ela tinha tendência de gostar de tudo que ela fazia, achar que estava tudo incrível. Ele escreve e ele não gosta de nada, ele detesta tudo. É curioso isso, né? exatamente. E que você vê como o funcionamento de cada um, né? E aí ele detesta Dancing Days, ele fala que até o capítulo, até metade da novela ele gosta, o restante ele acha horroroso. E pra ele é um calvário. Ele diz em entrevista que é um calvário escrever, que chega na metade final ele já tá de saco cheio daquela porcaria, ele quer mandar tudo das favas. E aí ele ele já tipo, quando chegou no capítulo 30 de Dancing Day, desculpa, de Água Viva, ele virou e falou assim: "Não quero". Ele falou assim: "Não vou dar conta, não quero, quero largar essa coisa no meio". E aí ele vai falar com o Daniel Filho e com o Boni, que eram os cabeças da Globo, o Daniel Filho da área de dramaturgia e o Boni da Globo em si, fala assim: eu quero um colaborador, porque eu não quero passar o que eu passei em Dancing Days, é, porque eu tô fazendo análise, muita psicanálise, e me dizem que meu psicanalista fala que eu tenho que escrever e mandar de qualquer jeito, mas eu também não consigo, eu preciso de ajuda de alguém, porque é um fardo muito grande. Os americanos escrevem uma novela muito mais tosca com 20 e eu tenho que carregar esse trem sozinho nas costas.
E, bom, e aí chega à conclusão ali de por que não o Manuel Carlos. Ele tinha escrito 2 novelas das 6. E ele fala, beleza, o Manuel Carlos chega lá por volta do capítulo 60. Gente, vocês têm noção disso? É tipo assim, o Gilberto Braga e o Manuel Carlos escrevendo uma novela juntos. Ok, quem do Manuel Carlos não tinha escrito as novelas que a gente conhece, né? Assim, a semente está ali. Exato. É muito, eu acho que, tipo, mais do que, nossa, que universos diferentes, porque eu acho que o universo deles, de alguma forma, é próximo. Sim, o próprio Gilberto fala isso. Eu acho que isso é uma questão de, caramba, é o Gilberto Braga e o Manuel Carlos, são, tipo, uau, dois titãs da dramaturgia escrevendo juntos. Exato, Isso, isso é impressionante. É, sabe? Eu fico muito de cara e eu tenho muita vontade de acompanhar Água Viva para poder ver mais. Eu não consegui assistir na época, mas para poder tipo ver o resultado disso, sabe? exato. Água Viva tá, inclusive que, detalhe, Água Viva está entre as 492 novelas que o Globoplay vai incluir. Mas a gente sabe que quanto mais velha mais difícil é liberar para entrar. Então a gente sabe que essas vão entrar lá em 2020 e poucos. Bom, mas a gente falando de Água Viva, eu também não assisti Água Viva, mas Água Viva é uma novela muito transgressora, né? Tipo assim, você tem uma cena famosa das meninas, tem a Glória, eu ia falar Glória Maria, ó que doido. Glória Pires, a Maria Padilha, não, Maria Padilha, O Topless do Topless, a cena do Topless, que elas foram é a Tônia gravar, Carreiro. Tônia Carreiro, foram gravar era no Posto 9, em Ipanema? E eu acho, ou era no Posto 9 ou era na Barra, mas eu acho que era no Posto Não, 9. elas começam a gravar lá e depois elas vão pra Barra gravar. Porque Ah, elas, então é no Posto 9, é. então elas estão em Ipanema, e aí elas recebem latinhas do público que vem daquela, achando um absurdo, aquelas senhoras, aquelas mostrando os seios. E aí eles foram obrigados a levantar acampamento e gravar numa praia mais deserta na Barra da Tijuca, que ainda em 1980, início dos anos 80, ainda não era o que a gente vem a conhecer hoje. Mas é uma trama transgressora. Tem, por exemplo, tem uma cena de um menino bolando um beck, por exemplo. E aí você fica pensando, caraca, tipo, hoje em dia tem coisa que você não vê. Que nem assim, eu tô assistindo as Five e você vê isso e você fica. Eu fico, uau, nossa, estão mostrando na Globo. Os caras já mostravam isso nos anos 80, Sim. sabe? E de fazer de uma forma sutil pra censura não pegar. E a censura pegou um pouco a Água Viva, né? Claro, como tudo. Mas para pra pensar que ok, que ainda no início dos anos 80, o Manuel Carlos não tinha ainda o seu Leblon, né? Mas o Gilberto Braga já tinha aquele universo dos ricos, né? Em Água Viva ele tava adentrando, né? É, Porque ele fala que ele ascendeu socialmente com o sucesso de Dancing Days, né? E ali foi a primeira vez que ele teve muito contato com gente muito rica. E aí ele começa a, né, traduzir isso em Água Viva. E só um comentário, desculpa, não sei se você quer falar mais alguma coisa, não, assim, pode falar, depois a gente vai ver. só para não interromper sua linha de Imagina, raciocínio. tá tudo certo. Mais um comentário, novamente, aquilo que a gente já pensou antes, né, de como a gente ficou careta, porque você falou de, né, bolarem um back na televisão, e eu penso que a única vez que eu vi isso foi numa reprise de Vale Tudo, que é uma novela de 1980, como a gente deixou coisas para trás de costumes e não que isso seja um costume, né, mas de hábitos que a gente deveria debater ou uma, enfim, só um pensamento mesmo. Eu tô só divagando, eu acho que eu não tô indo pra lugar nenhum. Mas Não, eu é. acho que não tá errado, porque, sei lá, se você para pra pensar em Água Viva é conhecida por ser essa novela transgressora mesmo. Ela é Uhum. conhecida por isso. Profundamente, assim. E você tem toda uma questão, por exemplo, da trilha sonora dela ser uma trilha sonora super MPB, super intensa, você tem expoentes, de uma galera muito expoente
contra a ditadura. Você tem, por exemplo, você tem uma MPB muito forte, você tem todo uma... A novela é toda envelopada para isso, né? A novela, e tem uma questão de sempre cruzar uma linha. Tem uma coisa que é curiosa a gente parar pra pensar, isso a gente já disse em outros episódios, eu acho que é legal reforçar. É muito visível que nos anos 80 você tem, por mais que tenha ditadura, você sempre tem alguns temas que eles vão avançar um ponto. Então, sei lá, se você pegar, a gente pegar Gilberto Braga, você tem as 3 novelas dele seguintes são, você tem Água Viva, aí depois ele faz Brilhante, que pra quem não sabe, Brilhante é uma novela que fala de um... O protagonista é um personagem homossexual. E ele é protagonista. Só que não pode dizer em nenhum momento da novela que ele é gay, porque a censura proíbe. Os caras estão escrevendo uma novela no meio no meio da censura militar. Da censura federal, é muito forte. Aí você tem depois, eu não sei se é Louco Amor, eu nunca não sei se é Louco Amor ou Louca Paixão, eu sempre confundo. É Louco Amor. Louco Amor, Detesto. que ele detesta. Qual é que tem o pacto do diabo? É corpo a corpo? É corpo a corpo. Corpo a Porque corpo. aí ele tem. Ele realmente vem dessa sequência, assim, bem, né? Ganhando estofo e crescendo em temáticas. Aí ele faz Louco Amor, que ele detesta, porque é um. Eu não sei o que tinha acontecido na época, se a audiência estava baixa, mas jogaram ele com a função de manter os índices lá em cima, e aí ele fez algo extremamente maniqueísta, que é Louco Amor. Por isso que ele não gosta, ele acha que a trama é pobre, porque é só maniqueísta, mas a audiência foi lá em cima. E aí ele fez Corpo a Corpo em 84. E aí você tem Corpo a Corpo, a novela que tem o casal interracial da Zezé Mota e do Marcos Paulo, você tem um pacto com o diabo, você tem uns pautas assim que algumas coisas você não veria hoje. Você não Não, teria. o pacto com o diabo, eu não sei, eu fico, sabe, pensando o que rolou com essa história. Ainda mais em 1984, mas enfim, os anos 80, né? Total. E aí você fala assim, Água Viva você tem esse ponto a mais. Se a gente volta para Água Viva e a gente para pensar no Manuel Carlos, o Manuel Carlos tem várias tramas que são com temas super polêmicos. E ele é uma pessoa que sabe abordar o Rio de Janeiro e ele está começando ali. Então, Água Viva é o primeiro momento em que ele começa a desenvolver aquilo, né? Assim, o estilo do Rio de Janeiro dele, acho que começa um pouco ali, assim, digamos, que ele trabalha como colaborador, tanto que tem perguntas, qual é a sua, como você ajudava coisas em Água Viva? Ele fala, eu era um colaborador, eu entrei no meio da novela, a novela já tinha um caminho. E eu Uhum. só, mas eu acho que, e aí é curioso, meio que foi a primeira novela em que se teve, uma das primeiras novelas que teve a função do colaborador, que hoje é uma coisa muito comum. Mas você para pensar que os primeiros colaboradores o primeiro colaborador era tipo Manuel Carlos, é assim, é de um nível muito grande, assim, né? É E, muito famoso. e a novela hoje é considerada uma novela dos dois, né? É curioso, assim, eu vejo muita, lembro que mesmo as chamadas do Vivo eu falo uma novela de Gilberto Braga e Manuel Carlos. Ou eles falam com colaboração de Manuel Carlos. Ele é lembrado. Então, assim, é muito curioso, assim, porque poderia passar batido e a gente nem se tocar. Exato. E, e eu acho que realmente Água Viva vai ajudar, não ajudar, mas não sei. Eu acho que tá nesse caminho para o que o Manuel Carlos vai desenvolver depois, porque aí ele vai fazer Baila Comigo, né? E que inclusive o Gilberto comenta que Baila Comigo era muito confundido, assim, que achavam que era uma novela do Gilberto Braga, né? E então acho que vai realmente formando esse universo do Manuel Carlos junto ali com Água Viva, enfim. Total, tanto que existe, eu tava pesquisando e falam assim, uma novela de charme e envolvimento, solar, com muitas gravações externas. Isso lembra muito, você para pensar Laços de Família, é um pouco isso. E se você para Sim, pensar assim, mais que uma crônica do cotidiano e registro de uma época. Aí você para pensar, crônica do cotidiano, quem é o cronista, o novelista considerado que tem crônica do cotidiano? É o Manuel Carlos.
Assim, é Sim. engraçado que por mais que os ambientes sejam parecidos, mas eu tenho a sensação que o Manuel Carlos depois, né, futuramente, se estaciona no Leblon e o Gilberto Braga se estaciona em Copacabana, né? Mas ambos na Zona Sul do Rio. Então, o melhor disso é que deu muito certo, né? E a novela foi um sucesso na época. E eu acho que talvez a chave que também esteja o Manuel Carlos, ele vinha com a função ali de colaborar, etc. Eles não chegaram a ser coautores, mas também tinham um universo muito próximo, etc. Duas pessoas enormes, então talvez tenham sido alguns dos fatores que fizeram a novela dar certo. E o bom é isso, né? É que realmente deu certo. Porque o próximo exemplo talvez não tenha dado tão certo. Exatamente. Porque o próximo, como uma das novelas dessa autora, ela entende de casamento arranjado. E ela viveu em uma novela. E vai falar de 1984, a novela Partido Alto. Você vai falar, que raio de novela é essa? Ninguém lembra porque nunca foi reprisada. Mas é uma novela escrita por Agnaldo Silva e Glória Pérez. Você deve pensar, tem umas dancinhas exóticas e uma vilã muito louca. Pense esses dois universos. Esses dois que hoje a gente conhece, né? Mas lá em 84 não era bem assim. Tinha um indiano fazendo dancinhas no sertão do Nordeste. Numa cidade que falava, misturava. Exatamente. Eu só consigo. Um realismo fantástico na Índia, né? Realismo fantástico na Turquia. Não, antes, então, aí eu acho que esse é o melhor exemplo de um casamento que não deu certo. A gente já tá deixando claro que não deu mesmo. Em 84, Será que o tapete, agora é uma coisa muito aleatória que eu passei. Será que o tapete voador da tia Nazira veio dessa herança no realismo mágico? olha, tudo é possível. Tudo, né? E eu acho que esse é o momento mais Agnaldo Silva da Glória Pérez, né? Total. Total. Exato. Porque eu não consigo lembrar de merchandising social nas novelas do Aguinaldo. Que o que tem geralmente não é merchandising social, geralmente é anfã. Em 1984, a Globo tem um impasse que quer, por exemplo, assim. Quer, por exemplo, o quê? Glória Pérez terminou uma novela, a última novela da Janete Claire, que é Eu Prometo. Glória Pérez era discípula da Janete, né, nos últimos anos. Tanto que depois. Uma coisa que é curiosa, só voltando do Gilberto, que eu lembrei disso agora, que quando o Gilberto Braga pediu um colaborador, vou conseguir linkar os dois. O Uhum. Gilberto Braga pediu um colaborador, a Janete falou assim: mas se você precisa de ajuda, eu te ajudo, mas não peça um colaborador, é feio, dá a impressão que você está abandonando o filho. E o Gilberto assim, minha filha, eu te amo, mas assim, minha sanidade mental vai pra onde? Eu quero ajuda, e dane-se, não tem vergonha nenhuma de pedir ajuda. Quando a Glória Pérez começa a ajudar a Janete Clarinha, eu prometo, que é quando a última novela da Janete, a Janete está muito doente, a Janete fala pro Gilberto, sabia que você tá certo? É tão bom poder dividir. Até a Janete Claire Deu o braço a torcer. deu o braço a torcer. E aí a Janete morreu, tal, não sei o quê, e aí queriam uma novela das 8 e queriam a Glória Pérez escrevendo, mas a Glória Pérez sempre quis ser novelista, era o sonho da Glória Pérez, mas ela nunca tinha assinado uma novela própria. O Agnaldo tinha escrito alguns episódios da. Ai, qual era o nome daquela série policial? Delegacia de polícia. Delegacia de Polícia. E tinha escrito uma minissérie. Ele tinha escrito Lampião e Maria Bonita, tinha escrito Bandidos da Falange. Ele estava criando um caminho ali como autor de minisséries. Ele tinha feito alguns outros trabalhos. Se eu não me engano, ele escreveu alguma coisa a mais, além dessas três. A do Padre Cícero. Ele escreveu uma série sobre o Padre Cícero, enfim. E aí, isso já tinha. Acho que ele comenta que a Glória Pérez, a Glória Pérez, a Janete Claire assistiu as minisséries dele e falou pro Boni, né? Esse menino ele é novelista.
E aí ele entrou meio que no radar, porque ele vinha fazendo sucesso com as séries. Mas ele não pensava em ser novelista, né? Isso que é curioso. Exato. É engraçado, né, que, tipo, 90% dos autores caíram lá, né? Eles nunca pensaram. Exato, Talvez, não. talvez não, Exato. alguns que nem gostam do gênero. É, exato. E eles deixam bem claro que não gostam, né? Sim. É, e é curioso porque quando você tem isso, e aí você tem, por exemplo, o Agnaldo em Ascensão e você tem a Glória em Ascensão. E aí o Boni e o Daniel Filho falou assim, juntam os dois e falam, a gente quer que vocês dois escrevam uma novela. Mas os caras nunca chegaram a se conhecer. Então você pensa assim, você tá trabalhando numa empresa, aí chega um outro colega que enfiou você no mesmo departamento e fala assim, desenvolva um projeto. E você nunca viu a cara da pessoa antes. E é Exato. isso. Eles conheceram no elevador indo pra reunião. É surreal isso, né? É surreal. Porque tem pessoa assim, já que tem vocês, é vocês dois e vocês criam alguma coisa aí. E foi basicamente isso. Os dois, eles fizeram reunião, é, determinaram os personagens, determinaram os, o rumo da história, etc. Mas na hora de sentar para escrever, é que temos um problema, né? Não era uma época que existia Google Docs, que você deixava um ou outro lá digitando, deixava salvo, o outro vinha lá e mexia depois. Então você tinha um problema de como você vai montar essa história. E a gente que já acompanha e tal, etc. E se você ouvinte não conhece, os dois têm maneiras de trabalhar completamente diferentes. O Matheus pode falar melhor do Agnaldo, mas da Glória, ela gosta, ela não tem colaboradores, ela escreve a novela sozinha, e ela escreve freestyle, assim, ela tem mais ou menos de onde ela quer chegar, e aí ela vai criando, ela fala que ela cria um gancho, ela vai dormir, e no outro dia ela pega daquele gancho e começa em diante e vai pensando. Ela não cria escaletas ou divide em estruturas. E ela tem um jeito muito particular. Ela gosta de trabalhar sozinha. O Agnaldo já gosta de trabalhar em equipe. Mas conta um E em pouco do estilo do... pé. O melhor fato é que Glória Pérez escreve em pé capítulos assim de 40, 50 páginas, cento e tantos capítulos em pé. Isso para mim desafia a física. a Mas física. Não, e é engraçado porque, se eu não me engano, uma entrevista da muitos anos atrás, quando a Globo fez 50 anos, eu lembro que ela fala. Ela tem até tem um apartamento que ela vai só pra escrever, né? O que em tem, 84 eu acho que ela não tinha ainda isso, porque, né, tava no começo. Mas eu sei que hoje ela tem um apartamento que ela vai só pra escrever. sim, Bom, e você pode falar um pouco do Agnaldo, como o Agnaldo escreve, né? sim, o Agnaldo ele é extremamente regrado, é uma coisa. Eu não consigo ser dessa forma, então eu me impressiono. E eu não vou dizer que eu tenho inveja, não, porque eu acho chato. Você Mas gosta de voar, que nem a Glória. Pegar o não, tapete, cada dia ser uma aventura nova. eu detesto o freestyle. O freestyle não é pra mim, sabe? Mas o negócio de acordar às 5 da manhã, que é o que o Agnaldo faz, jamais. Eu sou muito mais o estilo do Gilberto, entendeu? O Gilberto acorda de madrugada, escreve. Não, vai dormir de madrugada e escreve, tipo, durante a noite. É o meu sonho de vida, ir dormir às 5 da manhã. Mas enfim. O Agnaldo acorda às 5 horas da manhã e escreve durante o dia e ele é extremamente regrado. Então ele faz escaleta, ele sabe todos os rumos da novela, ele sabe para onde a novela vai, ele trabalha em equipe, então ele tem sempre os caminhos muito claros. E aí você imagina duas pessoas que nem se conheciam, tendo que dividir uma história onde uma gosta de deixar a vida levar e o outro gosta de saber exatamente onde ele está pisando, não tinha, né, como os dois darem certo, como a parceria dar certo. E tem uma coisa curiosa que não tem no livro isso, mas eu tenho certeza, porque eu não invento coisas, que eu ouvi uma história que eles se conheceram, né, na sala do Boni, o Boni pediu para eles escreverem, e aí a Glória convidou o Agnaldo para ir na casa dela. Eu não sei se convidou ele para jogar baralho, alguma coisa assim, ou se ele chegou lá e tinha um monte de senhoras jogando baralho. Mas a questão é que tinha umas senhoras lá, ele e a Glória, e aí eles começaram a conversar sobre a história, sobre o que eles queriam fazer, sobre o que eles gostavam para se conhecer.
E aquelas senhoras lá na sala, assim, igual as corujas sentadas olhando a conversa. E aí acho que a Glória pediu uma licença pra ele depois de muito tempo que elas ficaram olhando eles conversarem. Voltou e falou assim: ai, minhas amigas aprovaram você. Era tipo, Mentira. sério, ele conta essa história. Ai, se não tiver em nenhum lugar, ele contou essa história no curso. Eu sei que eu não estou mentindo, mas ele contou essa história, que ela chamou para as amigas aprovarem ele. É tipo quando você tá com um date e você leva pros amigos aprovarem. É, exato. Não, imagina você ter um date com seus amigos assim, na mesa olhando Jogando baralho. a conversa. Meu Deus do céu. Não, você já começa a entender porque deu tudo errado, né? E aí, o que existe, o que os dois comentam é que não deu muito certo, porque chegou uma hora que eles não conseguiam se olhar na cara de raiva que um tinha do outro, já que o trabalho era completamente incompatível. E a novela tinha vários problemas, porque a fundação dela era ruim. Então, a crítica fala que a novela tem várias bases dela que, por mais que depois fosse consertado, não tinha o que fazer, porque a base era horrível. E o Agnaldo estava extremamente infeliz, tanto que quando a Globo comprou os direitos de Tenda dos Milagres do livro para poder adaptar, ele fala: pelo amor de Deus, me bota nessa minissérie. E falei: a novela? Deixa a Glória sozinha lá, que ela toca. E de fato ela terminou a novela sozinha e ele fala que ficou uma novela razoável no fim das contas. Porque tinha uma questão ali que foi a primeira novela dele era, digamos, a primeira da Glória como titular. Então ela tinha um pouco mais de know-how do Paranauê do que ele, né? Assim, quando se diz em termos de novela. E no fim a novela foi que foi. Hoje eles são de boa com isso, mas naquela época eu acho que realmente foi tenso. Foi. Ah, ok, eu tenho até uma frase boa da Glória Pérez. Partido Alto foi um casamento arranjado entre duas pessoas que não se conheciam, literalmente, e tinham estilos completamente diferentes. Como não éramos noivos muçulmanos nem indianos, não podia dar certo. Exato, e tinha. Em algum lugar eles comentam também que, por exemplo, um fazia alguma coisa, aí depois outro ia lá e reescrevia e mudava o rumo da história. Chega um momento que não tem mais como as pessoas se darem bem e não tem como uma história caminhar de forma coerente com cada um escrevendo o que quer, né? Não tem como. O trabalho não é fluido de jeito nenhum, né? Como você flui um trabalho desse? Porque cada um tem um estilo. Aí você para pra pensar hoje, né? Assim, o que? A gente tá falando de 84, praticamente a primeira novela dos dois, e você para pra pensar hoje, né? Glória Pérez tem um estilo muito mais. Você conhece pelas tramas de locais exóticos ou de merchandising social pesado, às vezes com umas coisas de pouco críveis, mas as novelas dela tem a marca dela. Mas, por exemplo, você pega o Agnaldo foi para uma outra linha, do realismo fantástico. A novela do Agnaldo é super maniqueísta e não é nenhuma crítica nisso, não. Mas, assim, você tem lá a Perpétua, você tem a Maria Altivo, você tem a Nazaré. Ela é delimitada, assim, delimitada. Não é que é limitada, é delimitada. No sentido de que você tem o bom e o Sim. mal muito claros, e você tem o bom batalha muito para mostrar que é bom. E ele sabe, os dois sabem escrever muito bem, eles têm estilos completamente diferentes, mas os dois sabem levar o público super bem. Os dois conduzem o público super bem. Claro que os dois têm tramas boas e ruins, isso como qualquer autor. Não, e eles são completamente Uhum. diferentes, né? Claro que não ia dar certo, e claro que os dois nunca mais escreveram nada juntos. Sim. Eu acho que, assim, agora não falando só das diferenças, porque realmente eles são muito diferentes, eu acho que em métodos de trabalho, mas eu também enxergo certas similaridades, porque ambos são muito populares. Sim, Eles sabem criar arquétipos e personagens populares, e ambos sabem levar histórias, especificamente novelas, de uma forma muito atrativa e que conquistam o público. Na carreira do Agnaldo, você conta em uma mão quantas histórias não deram certo. E ainda assim envolvem motivos externos, porque ele é muito competente. Não, você pode não gostar das histórias que ele propõe, de histórias maniqueístas, mas ele é extremamente competente em exatamente. saber
chamar a atenção do público. E a Glória Pérez é a mesma coisa. Você pode não curtir o que ela faz, mas toda a trama dela cresce e até, não sei, Salve Jorge, que foi extremamente criticada, e as pessoas agora, recentemente, tornaram cult, Eu tô ela, fazendo em Globoplay com determinado umas novelas momento, com os mais. cresceu. Desculpa, te cortei. Não que. Salve Não, Jorge, tudo bem. inclusive, tá entre um dos títulos mais vistos do Globoplay, nunca sai. E aí, então, ela virou uma coisa meio cult. E na época, não tem como mentir, ela soube, não foi lá aquilo tudo de audiência, mas ela também soube levantar. E é aquilo, ela construir personagens que estão no imaginário popular. Ela conseguiu fazer, talvez não da forma que todo mundo esperava, mas ela fez com que Lívia Marini, com que a Morena se tornassem personagens que as pessoas se lembram. E eu acho Uhum. que isso é um ponto principal para uma novela, né? Porque é uma coisa para o público, então é uma coisa popular, não necessariamente tem que ser popularesca, mas ela tem que estar eternizada. Às vezes ela não precisa ser um sucesso de audiência, mas ela ter um personagem, uma trama que está eternizada na memória do público eu acho que é o golden, sabe? Não, mas se você. Me faltou a palavra agora, Não, mais mas uma vez. depois se você parar pra pensar, os dois têm esses personagens, né? Os dois têm. E não são todos os autores que têm esses personagens que você lembra eles daqui tipo, você lembra de Perpétua, você lembra de Tieta, você lembra de Maria Altiva, você lembra de Nazaré, você lembra de Maria do Carmo, e você lembra de do Gato do Sétimo Guardião, você lembra? E é o mesmo caso da Glória Pérez, Você você só lembra. falou personagens do Agnaldo Silva, você percebeu, né? Sim, não, mas eu falei do Agnaldo. Eu falei, da Glória Pérez, você lembra dos bordões. Você esquece da Dona Jura? Você lembra da Maia, do Barruan, a Jade, o Luca, Doutor Albieri, é, Sim, a Sol de América, que mesmo que seja uma novela que as pessoas lembrem menos, mas lembra. A Morena, a Lívia Mar, as pessoas lembram. A própria Ivana, não é porque tá representando agora, mas ficou marcada. A Ritinha. Você tem personagens, a Bibi Perigosa, eu sou uma pessoa que não gosto muito de novelas da Glória Pérez. Eu sinto que não, eu não consigo, eu não me conecto. Mas assim, mas eu entendo super o poder que ela tem, assim. É, é super louvável. Ela sabe isso como ninguém. Ela sabe prender o público em casa. Ela amarra o negócio muito bem amarrado. Isso, assim, é inegável. E os dois exato. sabem. Os dois sabem. E, Mas é. não, eu Fala. ia só dar um exemplo. Eu não comecei, eu não consegui assistir A Força do Querer na primeira exibição, porque eu estava na faculdade, enfim. E agora na reexibição eu vi que a novela ia ser bem picotada, eu também preferi não assistir. Porque eu prefiro assistir ela na íntegra mais pra frente, quando eu tiver tempo no Globoplay. É uma novela que eu tenho muita vontade de ver. Mas aí eu cheguei em casa, assim, a novela já estava no capítulo 30. As coisas já estavam acontecendo. Foi 5 minutos que eu parei para poder me trocar com a TV ligada. Foi ali que eu sentei e fiquei os 40 minutos restantes do capítulo porque eu não consegui desligar. Porque ela é boa e ela entende nesse nível. E é muito bom que ela esteja aí com 40 anos de profissão, desde que ela começou lá com Eu Prometo, e que a última novela dela ainda seja tão boa, tão antenada, com um ritmo ok, e voltada para um público assim muito abrangente. Foi um baita sucesso, foi o último grande sucesso assim, com muita qualidade. Então, o quanto ela é boa, o quanto ela sabe, ela tem domínio dessa carpintaria de novela, de como montar tramas e o quanto ela ainda é atualizada depois de tantos anos, o que reflete muito o trabalho dela de que, aí ao contrário um pouco do Agnaldo Silva, que a gente falou que tem um quê mais maniqueísta, ela trabalha muito com histórias reais. Desde Barriga de Aluguel, onde era duas mulheres disputando um filho e nenhuma das duas era boa ou má 100%, né? E agora, na Força do Querer, por exemplo, é a história de uma mulher que ama demais e que tá completamente errada, mas ela não é uma vilã. Enfim. Então eu acho que
Eu perdi a minha linha de raciocínio. Não, O que que eu tava falando, por que que ela não. não, Mas enfim, a é gente isso que estava falando porque interessa. elas são atualizadas, porque elas são Ah, populares e porque elas continuam fazendo sucesso até hoje. E aí você para sim. pensar que o Sétimo Guardião é ruim, mas se você para pensar as outras tramas do Agnaldo, esqueci de citar a Cro, Griselda, Teresa Cristina, muito antes dessa reprise, as pessoas lembravam. O Cro ganhou 2 filmes. Pode não Exato. gostar, você pode não gostar, mas não dá pra negar que existe uma força aí do personagem, que existe de fato. Que é um sucesso popular. E Total. eu acho que muitas vezes o que a gente fala que. Na verdade, a gente não fala, né? O que não é bom. A gente evita fazer esse tipo de crítica. Mas quando a gente fala que tal coisa não é tão legal, ou a gente não comenta sobre tal coisa, não é nem porque é popular, é como a gente acabou de comentar. A gente não quer rebaixar o popular, é que por outros quesitos não faz tanto sentido. Mas eu acho que o que é popular, nossa, eu falei essa palavra 3 vezes, de uma só vez. Mas o que é popular tem que ser celebrado também, e a gente tem que ter o reconhecimento Sim. disso, sem dúvida. Até mesmo que a gente faz um podcast que a gente fala basicamente sobre novela, e novela é uma coisa popular. Exato. Você tem mais alguma coisa para falar? Porque eu posso Não, fazer uma próxima. faz o gancho. Pode enganchar aí. Agora que a gente estava falando sobre o reconhecimento do popular e etc., acho que podemos mudar para a próxima história e falar de algo um pouco mais erudito, entre aspas, porque é um produto popular, mas que tem uma escrita muito mais rebuscada e mais difícil. Acho que a gente pode falar da próxima história, né? Podemos ir. Se a gente. Nosso turno do tempo foi de 80 para 84, agora vamos para 1999. A novela das 6, escrita por Gilberto Braga e Alcides Nogueira. A Força de um Desejo. É... Bom, como o Matheus disse, agora a gente vai tratar de uma novela completamente diferente. O Gilberto, o Gilberto Braga, ele mudou de horário. Ele foi, como as pessoas dizem, ele foi rebaixado do horário das 8 para o horário das 6 da tarde, o que não o deixou muito feliz. E, bom, mas ele escreveu uma novela junto com o Alcides Nogueira, na realidade foi um argumento escrito em 4 mãos, porque tinha um texto original que eu não lembro o nome agora do livro, que é a força do querer, a força de um desejo, é o Barão de alguma coisa, Ah, não é? o livro é do Barão de. Ai, meu Deus, é a Mocidade. Ai, eu não tô lembrando de nada. Deixa, peraí que eu vou achar. Eu li hoje e já esqueci, não que eu li o livro, eu li o título do livro. Eu também, não. Eu li a parte aqui. O livro é do Visconde de Taunay e o título dele é A Mocidade de Trajano. A Mocidade de Trajano, exato. E ele adaptou, pegou alguns personagens dali e desenvolveu uma novela que é A Força de um Desejo, que é uma novela belíssima. Eu já vi algumas cenas, é uma novela lindíssima, um texto, direção primoroso. O E Alcides não. o Alcides Nogueira, Ah, tá, é isso. é o Alcides Nogueira. Desculpa, não, eu Imagina. fiquei com na cabeça. Perdão. E, e aí ele, assim, o Gilberto tava querendo. Na realidade, era uma época que o Gilberto tava sendo sondado para fazer o remake de Dancing Days, que ele não queria fazer nem que pagassem em barras de ouro para ele. E ele queria fazer uma novela das 6, um texto original, e aí o Alcides estava com essa ideia de fazer essa adaptação, e os dois escreveram juntos esse primeiro argumento. O próprio Gilberto Braga diz que essa novela, para ele ficou triste que a novela ficou aquém de audiência, mas é uma novela extremamente forte e que ele se orgulha muito. E que ele diz que é uma novela que tem menos traços pessoais dele, é uma novela que não é caótica. Quando ele diz caótica, caótica na produção, porque produzir uma novela, como a gente já disse, de cento e poucos capítulos, 200 e pouco, pode ser caótico. E ele diz que é uma novela técnica. Isso é curioso, né? Porque se para pensar, por mais ser uma obra de criação, toda criação pode ter uma técnica. E assim, a gente tinha falado do Gilberto Braga de 20 anos atrás, quase,
e como agora ele escreveu uma novela técnica, e ele gostou de escrever uma novela técnica, porque ele não sofreu para escrever uma novela, e ele tinha colaboradores dos quais ele gostava de trabalhar. Deve ser tudo de bom, né? Você poder trabalhar com um colaborador que funciona, e é muito bom, é sempre bom. Gente, assim, trabalho de tudo. Quando você trabalha com pessoas legais e que ajudam e colaboram, é sempre incrível. Agora, você pode pensar uma novela que o país inteiro vê, é, é melhor ainda. Exato, e você está criando uma história. Então, você não, obviamente, ninguém nunca vai pensar igual, mas você tem que ter um mínimo de entrosamento, de intimidade com a pessoa para vocês caminharem para lugares comuns juntos, né? Então, acho que faz total diferença. E o Alcides, ele já tinha colaborado com o Gilberto em Pátria Minha. Alcides Nogueira, ele vinha colaborando com o Silvio de Abreu, com o Walter Negrão, e aí ele colaborou, fez uma rápida colaboração, assim, entre aspas, com o Gilberto em Pátria Minha, porque ele saiu para poder colaborar com a próxima vítima, do Silvio de Abreu. E aí ele estava com essa sinopse pronta e foi escrever com o Gilberto. Eu acho que a gente escolheu porque é uma parceria que deu certo, apesar de a audiência ter ficado abaixo, a quem ela não é um fracasso, e o produto é de extrema qualidade, o produto é incrível. Então a gente escolheu por ter dado certo, e não é nem que eles sejam tão diferentes. Na verdade, o Alcides Nogueira, ele escreveu poucas coisas assim autorais como titular. Ele trabalhou com a adaptação de Cirano de Pedra e, enfim. Então a gente não consegue desenhar um estilo assim. Tempo de Amar é dele, né? Oi? Tempo de Amar é dele, não é? Sim, sim. Então a gente não consegue definir, mas também I Love Paraisópolis é dele. É, você vê, completamente Então a gente diferente. não consegue Tempo de colocar ele. Amar que é linda. Tempo de Amar tem até a volta, não é Tempo de Amar, tem até a volta da Esther, da personagem da Malumada. Tem, exato. Ela faz uma participação. Então ele não tem um estilo único, né? Porque, por exemplo, Agnaldo e Glória, a gente tinha um embate assim de estilos. Ele e o Gilberto se deram bem e era um texto lindo e é bom. Quando você vê algumas coisas, eu vi pouco da novela, não vale a pena ver de novo. Eu queria ver mais, mas quando você vê poucas coisas, você vê. O Gilberto Braga, ele tem um estilo de diálogo muito próprio e você vê aquilo ali. E você vê um estilo de diálogo também do Alcides Nogueira, que é um português maravilhoso. É um Uhum. português culto, extremamente bem escrito, bem falado, um português, né, Bem antigo, pontuado. exato, culto. E que não é, por ser culto, também não é maçante, né, não fica abusando de palavras horrorosas, mas você tem coisas gostosíssimas, como cortesão, coviteira, deverias ter ficado na cloaca, de onde nunca deveria ter saído. Ah, é uma delícia de texto. E Tempo de Amar tem essa pegada. Se você pegar Tempo de Amar, ele tá nesse lugar. Eu lembro que quando eu achei Tempo de Amar um pouco, porque também foi no final da faculdade, eu não conseguia assistir. Mas o pouco que eu vi, eu ficava assim, meu Deus, tipo, o que é isso? E, tipo, eu me estranhava. E não é que eu me estranhava, porque, sei lá, se você pega uma novela de época, você pode pegar uma novela de época estilo Alma Gêmea, que é uma novela de época, mas que eles falam como nós, claro, um pouquinho, mas não é. Ou você tem, por exemplo, você tem Novo Mundo, que tem uma licença poética, que é interessante, mas é muito diferente, assim, o estilo do Alcides, eu acho, complementando o que você disse, ele vai quase para um lado literário, e que é super bonito, é bonito, é gostoso de ouvir, assim. A gente acaba estranhando, porque a gente não tá mais acostumado, até com novela de época a gente não tá tão acostumado. Mas é bom, é muito bom. E tem uma coisa que você falou dos diálogos, Exato. eu, Gostou. é muito gostoso de ouvir. O Gilberto Braga fala que o que ele gosta de A Força de um Desejo, que não é uma novela de blá blá blá, é uma novela de ação. O Gilberto gosta de novelas que têm ação. Ele fala isso, que ele não gosta de novela que tem muito blá 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 e conversa que não vai pra lugar nenhum. Ele gosta de novelas que tenha texto. E aí é curioso, porque ele fala que A Força de um Desejo é uma novela que tem muita ação, e isso deixa ele muito feliz. É uma novela que tem sempre acontecimentos, a novela nunca tá parada. É uma novela também que eu só vi algumas cenas, eu nunca pude assisti-la completa, ela era pra entrar agora no Viva e a gente foi. Ela caiu de novo.
Torcer pra ela entrar logo no Globoplay, porque é uma novela. Hum. E você tem um. É muito doido, assim. Eu acho que isso que a gente tá falando de texto vem a uma coisa que a gente vem falando em inúmeros episódios. Quando você assiste alguma coisa na televisão que tem um texto forte, um texto bom, é gostoso de ouvir, porque você foge, você faz as pessoas pensarem, as pessoas ouvirem novas coisas. É sempre muito bom. Você enriquece, né? E o português é uma língua tão bonita. Ele explora de uma forma tão boa, é realmente poético. É bom de ouvir. É um casamento perfeito, né? Você tem um elenco incrível, participação de Sônia Braga no começo. A história é boa, porque é o mais melodramático assim possível, um pai e filho disputando uma mulher, Malu Mader, que é sempre um ponto muito positivo numa novela. E eu acho que é um casamento muito bom e enfim, aí o texto bom, acontecimentos muito bons, enfim, novela que merecia voltar. Merecia voltar. E é um casamento que deu certo, né? É sempre curioso, assim, porque a gente citou o exemplo de Partido Alto, que é um exemplo que não deu muito certo, e ali é coautoria. Alcides e Gilberto também é coautoria, porque diferente de lá atrás em Água Viva, o Manuel Carlos era colaborador. Sim, o colaborador não é colaborador, não pode dar ideias. É claro que ele dá ideias, mas ele tem muito Uhum. menos poder de decisão do que quando ele é um coautor. E no caso de A Força de um Desejo, a gente consegue ver traços dos dois autores. Você vê tanto determinadas características do Alcides, mas toda novela do Gilberto Braga, você vê e é uma novela do Gilberto Braga, tipo, é um sinônimo, né? Um quesito de novelas, assim. Então, realmente, você vê que isso não está tão presente, foi bem mesclado, né? Entre, entre a autoria dos dois. Exato. E é isso, eu gosto de Força de um Desejo, e eu só tenho a dizer que é uma parceria que deu certo. Exatamente, é o que a gente. E o dia que a gente terminar de assistir ela inteira, voltaremos a falar sobre A Força de um Sim. Desejo. Força de um Desejo é uma novela pedida por nós, aqui do podcast. Ouviu o Globoplay, ouviu o Canal Viva. Eu gosto, que eu peço assim, volta, e eu não tenho tempo de todos que eu comecei a assistir, eu não termino nenhuma, porque não dá tempo de terminar de assistir. É, beleza. Não mesmo, eu tava doido pra ver Mulheres Apaixonadas, vi tão pouco. Eu vi o primeiro mês, eu acho que eu tô no capítulo 29, 30, e eu tô desde então, eu não consegui mais voltar a assistir. Não porque eu não queira voltar a Ah, assistir, muito pelo contrário. Mas é curioso que a gente vai assistindo a novela, a gente vai. É muito esquisito assistir uma novela que eu lembro da novela. Memória afetiva uhum. nos trai. Memória afetiva nos trai muito. Mas isso fica Não, para outro assunto. e eu acho que. Ai, não dá mais pra acompanhar, a não ser que seja a novela das 9. E que parece que tipo, é o horário perfeito, tudo casa, tem todo o ritual e faz parte do hábito. É muito difícil pra mim, pelo menos, aí eu digo pessoalmente, acompanhar qualquer novela em qualquer outro horário. Então, o meu negócio é o streaming. Eu tô me tornando essa pessoa ali do streaming. E o que eu posso fazer agora é esperar ela entrar no Globoplay e eu estar livre também, porque várias coisas entraram e eu tava preso em Vale Tudo, aí daqui a pouco eu vou ficar preso em Top Model, então. Eu, por exemplo, eu quero assistir Felicidade, mas eu tô com o Laço de Família porque eu assisti uns 15 capítulos e parei, porque eu não tive mais tempo. Mas é isso. E mas sou que nem você. Eu descobri que essa pandemia me fez a pessoa ser pessoa do streaming. Cada vez Sim. mais a pessoa do streaming. Mas isso pode ser um assunto para o outro podcast. Quer dizer, um outro episódio do podcast, não um outro podcast, porque a gente só vai fazer esse podcast. Quer dizer, pelo menos por enquanto. E é isso, a gente pode finalizar? Acho que a gente pode finalizar. A gente pode finalizar. Beleza. No próximo episódio, acho importante a gente falar que será o último da temporada, assim, digamos, o último de 2020. Gente, sim, O episódio do dia 21 de dezembro. lembro. Já com o Então Chester fiquem no atentos. forno. Exato. Sentindo. Ai, eu não vou fazer essa piada. É, fiquem atentos, em coisa boa por aí. Quem sabe convidados. Olha aí. Oi, oi. Talvez. Vocês acham que é só a gente que fala?
Que é só a gente que gosta. Tem mais gente que gosta. E a gente tá bem curioso. E também, e assim, não é que significa que é o último do ano que a gente não esteja pensando nos próximos, né? Nossa, gente, se vocês soubessem o que vem aí. O que vem aí. Se vocês pudessem ver a nossa planilha, O ano de 2021 tá recheado, ó, tá cheinho de coisa boa. a gente tá quase vendendo iogurte da Top Term para mostrar que realmente tá cheio de ômega 3 esse podcast. Tá incrível. E é isso, né, gente? Aguardem, vocês não podem perder o encerramento. Talvez role lágrimas e Natal. Enfim, eu não sei nem mais o que eu tô falando Não, aqui nesse não, podcast. mas tá tudo certo. Olha, vocês vão. É aquilo. Quem estiver vivo verá, ou melhor, ou ouvirá. Ouvirá? Sim. Ouvirá. Exatamente. Então, para você que nos ouviu até aqui, agradecemos o seu stream na gente. A gente volta a pedir que, por favor, assine o podcast nas plataformas que você gosta. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, qualquer um deles. O que você gostar, assina lá, sempre vai ter um episódio novo, vai aparecer. Ou tá bom, você não quer assinar, você quer receber notificação onde? Notícia por onde? Pelo nosso Instagram, o @podcast recapitulando, sempre vai ter lá. Vai ter um post, você sabe que tem um post novo, tem um episódio novo nos tocadores. Beleza? E se você quer saber mais, ou você quer conversar com a gente, comenta lá nos nossos posts. A gente demora para responder às vezes, a gente demora, mas a gente responde sim. Então comenta lá, o que você achou? Nossa, acho que queria saber uma novela com, sei lá, qualquer autor. Monta lá, você fala, putz, quem escreveu não sei o que lá. A gente tenta tirar suas dúvidas, a gente conversa, debate. Queremos ouvir a sua opinião sempre. Tá bom. Você quer ver a nossa carinha? Siga nós nos nossos Instagrams particulares. Eu sou @Marcelos Fonseca, com 2 L's o S, Fonseca com o C mudo, porque não coube o A no final. E qual é o seu Instagram, Matheus? E você vai me achar no Instagram como Mate, MATH, X de Xuxa, Guimarães. É isso, pessoal. Obrigado se você acompanhou a gente até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. E se gostou, pode ouvir os outros também em looping até vir o novo episódio, beleza? Até, gente. Até o próximo episódio. Beijo!